E quem vai nos trazer informações ao vivo, direto da redação, os detalhes, a emoção da última rodada dessa fase de grupos, é o nosso querido Bruno Protásio. Meu querido Prota, eu vou te contar, hein? Nervos à flor de aço, à flor da pele, o torcedor do CRB vai ter que acreditar bastante para ver se o time vai conseguir realmente, nessa próxima fase, que é uma fase de mata-mata, né? Ou seja, é vencer ou vencer. O time vai ter que convencer demais essa torcida, mas o fato é que depois de 6 anos nós vamos ter aí uma decisão, né, que geralmente entre interior e a capital, não mais, né, os dois maiores clubes aqui na capital, é isso? É isso mesmo, Thiago. Depois de 6 anos, CSA e CRB não vão decidir um campeonato alagoano, não vai ter um clássico na decisão. Isso acontecia desde 2016. A última vez que a gente não teve a presença dos dois na final foi em 2015. CRB e Coruripe naquela época. CRB saiu vitorioso naquele ano. E agora a gente fala sobre essa última rodada que a gente já previa muita emoção, principalmente nesse jogo que valia a vaga à semifinal entre CSE e CRB lá no estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios. Jogo que começou muito quente, com muita disputa como era esperado, lances bons do CRB, do CSE, mas no segundo tempo a rede balançou com o gol do Iago, que a gente acompanha agora com a narração do amigão da galera, César Pita. Aqui, lateral já cobrou a bola testada! CRB! Gol! CRB! Do CRB! Esse foi o gol que definiu a vitória do CRB. Com o resultado, ele terminou na 4ª posição e avançou à semifinal. O time regatiano que estava precisando deste resultado e agora vai encarar o CSA na semifinal. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque nessa última rodada a gente teve outro confronto também decisivo, só que na parte de baixo da tabela. O Jaciobá foi enfrentar o Aliança no estádio Rei Pelé, dependendo apenas de um empate. O Aliança, ele precisava vencer. E aí o time do Aliança venceu, conseguiu vencer por 2-0, gols de Felipe André e Bebel ainda no primeiro tempo, conseguiu a permanência no campeonato estadual e de quebra rebaixou o Jaciobá para a 2ª divisão do campeonato alagoano. Nos outros jogos da rodada, o CSA venceu o Murici por 1-0 no José Gomes da Costa e também o Asa empatou com o Cruzeiro 0-0 no clássico de Arapiraca. Com os resultados dessa última rodada, Thiago, a gente teve o CSA na liderança disparada, absoluta do campeonato estadual, invicto, não perdeu nenhuma nessa primeira fase, 17 pontos. O segundo foi o Asa, que chegou a 12, o Murici terminou com 11 e o CRB também com 11 pontos na 4ª posição. E aí o primeiro pega o quarto, então CSA e CRB. Qual é a vantagem do primeiro colocado? Definir o segundo jogo da semifinal em casa. Se der empate, na soma dos resultados, vamos para pênaltis. E o mesmo vale para o outro confronto, Asa e Murici. O Asa tem 7 títulos estaduais, pode voltar a uma decisão do campeonato alagoano se vencer o Murici. A última vez que ele esteve numa final foi em 2012. De lá para cá não conseguiu mais definir. E o último título foi em 2011. Já o Murici chegou na decisão de 2010 e venceu, e de lá para cá também nunca mais disputou uma final. Pode chegar mais uma vez a uma decisão de campeonato alagoano. É claro que há muita expectativa daqui para frente, mas ainda não temos as datas definidas, viu, Thiago? Porque tem muita dificuldade, tem Copa do Nordeste, CSA e CRB ainda estão disputando. E as datas só devem ser divulgadas e confirmadas pela federação ao longo da semana e dependem muito também da sequência dos times alagoanos na competição regional. Então segura a ansiedade que ainda tem muita coisa a acontecer. A gente vai confirmar essas datas mais pra frente, viu, Thiago? Ô Prota, você acredita que, né, por essa campanha tão irregular do CRB, que o CSA ele tem um certo favoritismo nesse confronto na semifinal? Clássico é clássico, né, Thiago? Eu acho que o CSA está mais organizado e mais inteiro. Você consegue observar um time do CSA mais completo.
hoje, né? Isso, eu tô falando do aspecto tático, do aspecto físico. O CSA consegue rodar um time, mas você tem uma ideia de uma base do time titular. O CRB estava buscando esse encaixe, melhorar o rendimento físico e principalmente o aspecto técnico. Contra o CSE mostrou muito empenho, muita vontade, estava faltando isso pro time, sabe? Aquele sangue no olho que a gente sempre fala, raça, e nesse último jogo conseguiu a classificação também jogando com o coração na ponta da chuteira, como a gente diz no futebol. Zera tudo, vira a página. Vai ter uma semana cheia de trabalho também, a primeira que o Marcelo Cabo vai ter pela frente, isso pode pesar até o jogo, que a gente não tem uma data ainda definida. Então, até lá muita coisa pode acontecer, Thiago. Hoje, para mim, o CSA entraria com um favoritismo, mas é claro que clássico é uma esfera completamente diferente. A gente já viu muitas vezes um time que chegou num clássico muito, mas muito mal e vencer. Isso tem muita a cara de um clássico. Então, daqui para frente, a gente precisa observar como é que vai ser essa sequência até a semifinal. O que não deve faltar é emoção, viu, Thiagão? Vale aquela máxima, né? Futebol é uma grande caixinha de surpresa, não é não, Prota?